Louvado seja Deus. Irmãos, nós vamos hoje falar sobre um dos aspectos. Eu quero agradecer a Deus, irmãos, porque o Senhor tem nos dado, ao abrir da boca, a sua palavra. Talvez não seja um dos cultos mais convidativos, mas se nós prestarmos atenção, nós sairemos daqui com a certeza de salvação. Isso é primordial para alcançarmos o céu. Isso é primordial para que possamos entender o significado da chamada de Deus para com a nossa vida. Tratamos aqui já alguns aspectos da salvação. Na verdade, eu dei 7 aspectos: regeneração, adoção, santificação, redenção, justificação, reconciliação e glorificação. Nós já tratamos a adoção e tratamos qual a outra? Santificação. Hoje nós vamos falar da justificação. Então hoje é o nosso terceiro aspecto da salvação, que quem está inserido na salvação, ele tem que entender que foi justificado. Se você não entender este ato feito por você uma única vez, não é um processo, foi um ato único, foi feito por nós em prol da nossa vida. Quando você entende isso, você é agradecido ao nosso Deus. Porque não éramos e agora somos. Como diz a expressão bíblica, não éramos povos, mas agora somos povos de Deus. O texto que nós vamos ler é Romanos capítulo 5, do verso 1 até o versículo 11, para nós meditarmos esta palavra. Você tem Bíblia? Se não tem, olhe para a tela, mas é para ter, viu? Em nome de Jesus. Olhe para a tela, vamos meditar nesta palavra, vamos se fortalecer no Senhor, e eu quero, em nome de Jesus, que o Senhor me dê a capacidade de chegar até o seu coração. Nós estamos enfrentando dificuldades em conseguir chegar ao coração dos irmãos, porque muitos não querem mais receber a palavra que transforma e a palavra que modifica. Glória ao Senhor. Romanos capítulo 5, verso 1 diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. E você diz glória a Deus. Aleluia. Irmãos, a primeira pergunta que eu quero fazer diante da igreja é: quem Deus está justificando aqui? Quem Ele está justificando? O justo ou o injusto? O justo ou o injusto, igreja? O injusto. Mas não é injusto justificar o injusto. Porque como eu vou justificar alguém que de fato é culpado? E o que é justificação? Não é você dizer uma justificativa verbal. Não é uma expressão de alguém que justifica a ausência de um culto porque não veio. Não é alguém que deve uma conta e não pôde pagar este mês, e ele foi lá e se justificou dizendo: olha, não posso pagar este mês, mas no próximo mês eu te pago. Isso não é justificação, isso é informação. Isso é uma palavra de conhecimento, mas justificação é tornar a pessoa justa.
é pegar o dano, o problema, a conta e justificar e pagar e tornar aquele que deve aquele que não deve mais. Vinícius, coloca para mim na tela o significado da palavra justificação, por favor. Porque foi isso que Jesus fez pelos os injustos. Então, como eu posso justificar alguém que não é justo? Como eu posso arcar com a responsabilidade de tornar alguém justo e fiel se ele não é justo? Seria injustiça da parte de Deus? Não. Isso é amor. Louvado seja o nome de Jesus. Isso é com certeza amor do nosso Senhor Jesus. Diz assim a palavra justificação: ação ou efeito da graça divina que torna os homens justos. Restituição à inocência original. É você ser restituído de algo que você perdeu, da sua essência original. Quem poderia fazer isso por nós? Se a nossa conta diante da lei era a morte. Salário do pecado é a morte. Romanos 6 e o versículo 23. Então, o que é que Cristo fez por nós? Ele vai à cruz do Calvário e paga a nossa conta. A conta que nós devíamos era a morte. Se Cristo vai lá no inferno e diz: olha, Satanás, olha, lei, eu queria dizer aqui que a irmã Adriana não pode pagar esta conta este mês, mas quem sabe no outro. A irmã com certeza não seria justificada, porque é uma conta impagável. Esta conta só era pago com a morte. E se morrêssemos no pecado, estávamos condenados à eternidade com o diabo e os seus anjos por toda a vida. Jesus vem, o substitui na cruz do Calvário. Tanto é que a expressão bíblica diz que Deus agradou a ele e moeu o seu filho. Porque ele viu em Jesus, irmão, nós, cada um desta humanidade, sendo comprados, sendo pago a dívida, e nós sendo justificados pelo Senhor Jesus. Então a justificação é tornar justo aquele que é injusto. Nós éramos injustos diante da lei e fomos justificados por meio de Cristo Jesus. Quem entendeu, diga amém. Neste ato, irmãos, único, acarretou algumas coisas que Romanos capítulo 5 vai nos dizer. Nos deu alguns resultados, louvado seja o nome do Senhor. E eu louvo a Deus por isso. Quando nós temos o entendimento que fomos justificados, começamos a compreender que alguém comprou a nossa dívida. No mínimo, somos agradecidos. Amém, irmãos? É como se alguém devesse, lá no Mateus, está aqui nossa irmã Jamila, e quando fosse pagar, alguém pagou a sua conta. Olha aí, rapaz. Chegou lá e pagou a conta de todo mundo. Ficou feliz o nosso irmão Mateus, que recebeu todo o fiado. E ficou feliz quem não deve mais. No mínimo, a pessoa que não deve mais vai procurar quem pagou. E vai dizer o que a ele? Obrigado. Muito obrigado. Por algo simples de uma conta rotineira. E quando você recebe a quitação de toda a sua vida. Quando você recebe a quitação, irmão, da morte. O que diremos a Deus? O que nós demos a Deus para que Ele morresse por nós? O que fizemos para Deus para que Ele tomasse o nosso lugar? Então não há nada em nós que pudéssemos ter ofertado ao Senhor para que Ele pudesse fazer isto por nós, irmãos. Foi amor puro. Foi amor puro de Deus por todos que estão aqui esta noite. Tendo este entendimento, compreendendo que fomos justificados pelo Senhor, começamos a entender o que Paulo começa a dizer em Romanos capítulo 5. Olha para mim o versículo 1. Olha como isso aqui é interessante. Ele diz assim, ó: sendo, pois, justificado por quê? Pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Presta atenção, irmãos. Não é a fé que nos justifica.
O que nos justificou foi a morte de Cristo na cruz do Calvário. É a fé o instrumento que nos leva a crer que isso aconteceu. Não é a fé em nós que nos torna meritórios da justificação. Não é porque eu tenho fé que você é justificado. Eu fui justificado por um ato de amor, de sacrifício. Como diz, sacrifício ágape. Entregou-se a vida incondicional por nós. Pela fé, eu tenho acesso a essa justificação. Eu preciso acreditar. Eu preciso acreditar que Jesus fez isso por mim. Quando eu acredito, eu tomo posse dessa justiça de Deus. E aí, quando nós entramos em 2 Coríntios, no capítulo 5, se eu não me engano é o versículo 10, que fala do tribunal de Cristo, todos nós vamos comparecer, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então nós agora vamos comparecer pós-morte a este tribunal. E quando chegarmos lá para sermos julgados pelo Senhor, nós seremos julgados não pelos malfeitos, porque os nossos malfeitos foram pagos na cruz do Calvário. A conta foi quitada no ato de justificação. E por isso somos salvos. Pastor, o senhor está dizendo que eu sou salvo? Eu estou dizendo que quem é justificado é salvo. Agora, saber se você crer nisso é que faz toda a diferença. Quando nós temos a salvação em nós, temos o entendimento de conta paga, de dívida quitada, de sacrifício de morte. E nele nós nos gloriamos, nele nós adoramos, nele nós cantamos, nele nós vivemos, não sobrevivemos, vivemos com abundância. Então Cristo é a solução de tudo e é tudo na minha vida, quando eu passo a entender pela fé o que Ele fez por mim. Quem pode dizer glória a Deus por esta palavra? Glória ao Senhor Jesus. Então não é, irmão, meritório. Nós não recebemos, irmãos, a justificação por mérito. Ninguém fez nada para merecer. Deus, no seu infinito amor, nos concedeu esta graça. Então nós vamos aqui trabalhar acerca dos resultados da justificação em relação ao céu. Amém, irmãos? Olha como isso aqui é interessante. Olha o versículo de número 2. Glorificado seja o nome de Jesus. Ele diz: pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. O primeiro resultado que nós temos a ser justificado está no versículo 1, que é a paz com Deus. Quando ele diz, sendo pois justificados pela fé, temos paz com Deus. Olhe para mim. O resultado de saber que fomos comprados na cruz do Calvário é paz. Por que paz? Porque eu sei que pertenço a alguém que é dono de tudo, dono do ouro, dono da prata, responsável por todas as coisas. Alguém uma vez me perguntou: pastor, o senhor não tem medo de ir para ali, ou vir para cá, ir para uma cidade, ir para outra? Eu disse, no começo eu fiquei atemorizado. Não minta aos irmãos. Eu dizia que confiava, mas eu fiquei com muito medo. E aí eu li um versículo que dizia que ele é o dono do ouro e da prata. E tudo é dele. Então Jesus, ele pode fazer brotar ouro aqui, ali, lá, onde ele quiser. Ele me sustenta porque ele tem para dar. Se ele quiser, ele sustenta você num país mais pobre. Se ele quiser, ele faz você prosperar onde não tem nada. Isaías chega a dizer que ele faz brotar manancial em lugares secos. Ele faz sair caminhos em desertos. O nosso Deus, irmãos, ele é diferente de tudo que cremos, vemos e prestamos atenção. O nosso Deus não respeita a física. O nosso Deus não respeita a gravidade. Ele diz que lá o machado flutua. Ele diz que nós subiremos
E não vão precisar, irmão, de nada ao encontro do Senhor nos ares. O nosso Deus, Ele não respeita nada quando quer abençoar você. É o tempo, Ele faz retroceder para mostrar ao profeta que Ele é Deus. Ele diz, o que é que tu quer? Para saber que isso é verdade, que o tempo avance 10 graus ou que recue 10 graus. Ele disse, o tempo sempre vai para frente, eu quero que volte para trás. E voltou no relógio de Acais, para mostrar que Deus não respeita tempo, não respeita estação, não respeita dificuldade. É porta, Ele abre, não tem, Ele tem, está fechado, Ele faz. Ele é o nosso Senhor. Quando eu entendo isso, irmão, isso me dá paz. Estou sendo cuidado. Como é que eu tenho esta paz? Quando eu tenho a certeza que fui justificado, que Jesus me comprou, que Jesus pagou a conta que era minha e disse, você agora não deve mais nada. O que é que eu posso dar em troca a este Deus que paga esta dívida? Primeiro, gratidão. E é interessante que quando eu creio nisso pela fé, o primeiro resultado de crer nisto pela fé é paz com Deus. E eu não vou pregar sobre paz com Deus, porque eu já preguei aqui sobre uma paz quebrada lá no Jardim do Éden, senão não vamos conseguir avançar, aonde tudo estava em harmonia, e o inimigo veio e tirou toda a paz. Tirou a paz do casamento, que Adão começou a dizer, foi a mulher que tu me deu. Tirou a paz do homem em lavrar a terra, porque agora vai comer do suor. Tirou a paz em relação a Deus, que não conseguia mais conversar, que quando Deus veio, ele se escondeu. Então a paz foi arruinada, a harmonia foi quebrada pelo pecado, pelo inimigo de nossas almas. O primogênito, o Filho de Deus, narrado por Lucas, se tornou agora criatura por conta da desfiliação que o pecado assim causou. E ele não conseguiu gerar filhos para Deus, mas gerou filhos para a carne, para o pecado, para a morte. E aí veio Jesus. Porque se por um homem entrou o pecado, versículo 12, desse mesmo capítulo 5, pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, e por isso todos pecaram. Versículo 13. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. Então o entendimento é simples, irmãos. Quando ele quebra toda a harmonia com Deus, ele gera para nós uma maldição. Maldição de morte, maldição de pecado. Olha, irmão, como é perigoso. Olha como é algo assim, tão profundo e perigoso o pecado. Preste atenção, irmãos. Ele rompe a sua filiação com Deus. Ele tira você do jardim do Éden, da presença do Pai. Ele arranca a harmonia no lar. Ele arranca a sua harmonia com o mundo, no sentido de trabalhar, de ver as belezas. Tudo para aqui, para você, é ruim. Você acorda ranzinza, você não quer fazer mais nada. Tudo para você é ruim. Se trabalha em pé é ruim, se trabalha sentado é ruim. Se tem trabalho é ruim, se não tem trabalho é pior ainda. Tudo é ruim. Falta de harmonia. Mas quando Cristo vem adentro em nós, e começamos a entender que tudo isso que nos arrancava para o mal foi pago, foi tirado, começamos a desfrutar de uma paz que não existia, aonde olhamos para o céu, e hoje Ele desenhou nas nuvens algo inexplicável. Eu não sei se você já perdeu tempo, ou investiu tempo, eu chamo de investir tempo, em ver as formas das nuvens que o Senhor pintou hoje. Às vezes eu acordo, deixa eu ver o que foi que o Senhor fez para me ver hoje. Paz com Deus. Paz com Deus. Estamos tão enraizados nas coisas daqui que perdemos a essência do céu. Paz com Deus. O segundo resultado que gera a justificação quando eu creio pela fé está no versículo 2. A entrada a esta graça. Irmãos, isso aqui é fundamental. Ele diz, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça. A fé
é o instrumento que nos faz acreditar na justificação, que de fato aconteceu, mas eu preciso crer para recebê-la. Quando eu recebo, diga comigo, eu tenho paz com Deus. Diga comigo, eu tenho acesso a esta graça. E o que isso significa, pastor? Significa que agora eu não preciso terceirizar o acesso ao Pai. Quando você chegou aqui, na grande maioria de vocês fizeram um ato de oração de joelhos. É um costume, verdade. Mas você pode, se for sincero, esta sua oração, ter acesso a Deus. Desde quando Cristo morreu, o véu do templo foi rasgado. A separação de nós com a presença do Pai foi tirada. Temos livre acesso a esta graça. Graça essa, irmão, que é chamada de graça multifórmica. Tem muitas formas de operar em nós e através de nós. Hoje eu quero convidar a igreja a um despertamento da salvação. Se você tem alguma dúvida acerca da sua salvação, então é porque você não conhece ainda o Deus que te salvou. Quem aqui tem a ousadia de dizer assim, eu sou salvo? Eu sou salvo. Não faça isso, irmão, porque você está envergonhado. Mas se você não faz isso porque você não entende ainda, é porque os seus ouvidos não estão mais abertos. Quando nós aceitamos a Jesus, irmãos, e não temos o desejo de levar outras pessoas até Jesus, é porque nós ainda não conhecemos a Jesus. Quando nós estamos frequentando a igreja do Senhor, num âmbito religioso como este, aonde louvamos e cantamos, e o seu desejo é só que termine, cansaço, fadiga, nada mais entra. Ai, irmãos, você precisa conhecer a Jesus. Pessoas já chegaram para mim com grandes lutas, mas já decididos de ações. Pessoas que desistiram de casamentos, de famílias, de ministérios, e que eu passei, irmão Arnóbio, horas falando acerca do céu. Faça isso não, meu irmão. Meu irmão, e parecia que eu não estava falando, era com ninguém. Não ouvia mais. Às vezes nós estamos assim na igreja. A justificação aconteceu, a salvação foi nos dada, mas parece que isso não significa nada. É algo banal, algo qualquer que Ele dá a qualquer um. É algo que eu já tenho, então eu desprezo. Em nome de Jesus, preste atenção nisto. Isso vai servir para a sua vida, irmãos, enquanto estiver aqui na terra, porque ela vai findar. E quando findar, você tem que saber para onde você vai. Quando vivemos apartados de Cristo, vivemos apartados, irmão, da essência da graça, alguma coisa está preenchendo nós. Quando não é Deus, é alguém. Pode ser o inimigo, pode ser as suas próprias vontades e desejos, suas escolhas. Eu faço o que quero, eu digo o que eu quero, eu ando para onde eu quiser. Isso não é liberdade, irmãos. Isso é satisfazer a carne. Louvado seja o nome do Senhor. Isso não é liberdade. Liberdade não é fazer o que quer. Liberdade é fazer o que é preciso para agradar a Deus e descobrir a essência de Deus em nós. E aí sermos livres. Livre da nossa carne, livre dos nossos desejos, livre da nossa carnalidade. Quando somos justificados por Deus, pagado a conta, nós sentimos em nós uma paz, porque fomos reconciliados. Nós sentimos em nós, irmãos, agora um acesso a esta graça. Quando oramos, nós sabemos que o Senhor está conosco. Hoje na oração de 5 da manhã, foi a primeira vez que eu me vi dentro de uma sala, olhando para os pés de Jesus. E eu estava lá, eu via só os pés. E quando eu inventei de subir a vista, não via, era uma nuvem de glória. Foi a primeira vez, eu nunca tinha visto isso. Hoje 5 da manhã, eu disse, eu tenho acesso a esta graça. Às vezes na nossa prepotência, papai, eu determino que o Senhor faça. Misericórdia. Eu vejo expressões de homem de Deus dizendo, Senhor, eu não sou digno de entrar em tua presença. Homens da Bíblia, eu sou pó. Juro, eu sou pó.
Não sou digno de estar aqui, Senhor. Por favor, me escute. Atende a minha oração. Mas tem homens que parecem que já acessaram o que ninguém acessou. Homens que passa para nós uma intimidade que não existe. Aonde Deus para ele agora é você. Aonde Deus é que responde a ele. E faz o que ele diz. Irmão, não creia nisto não. Não creia nestas coisas não, irmão. Deus atende aquele que se humilha perante a sua potente mão. Aquele que reconhece a sua soberania. E isso só acontece quando o homem tem a essência da certeza da salvação. Ele reconhece que é pó. Ele reconhece que é trevas e o Senhor é luz. Ele reconhece que não consegue ir se o Senhor não for com ele. Ele não chega a lugar nenhum. Quando somos justificados por Deus, entendemos que uma grande multidão de pecados, falhas, que estava em nós, que pertencia a nós, foi agora paga. Pastor, mas eu ainda sinto algumas coisas. Pastor, eu ainda tenho desejo por outros. Eu ainda erro, mas se você olhar na essência do coração, no íntimo daquele que aceitou Jesus, ele não tem mais vontade. Pode acontecer, pode errar, mas quando você entra em oração, você sabe, e Deus sabe, Senhor, eu quero mais isso na minha vida. Senhor, me ajuda, irmãos, e nos machuca, e nos coloca para baixo, e nos destrói, e nos espreme, e nos imprensa, mas nós não queremos. Quem é que não quer? É quem tem a certeza da justificação. Quando o pecado se tornou comum, quando fazer qualquer coisa não me incomoda mais, perdoe-me em dizer isto, você precisa aceitar Jesus como Salvador. Mas pastor, eu frequento a igreja. Mas pastor, eu canto nos conjuntos. Mas pastor, eu faço parte desta entidade religiosa. E eu preguei sobre isso no primeiro dia aqui dessa mensagem, sobre a adoção. Eu disse isso, que quantas vezes temos animal em casa, que come na nossa casa, que dorme em nossa casa, que colocamos até um nome nele, mas ele não faz parte da família. Ele não faz parte, ele não sente, ele não conhece, irmão. Ele não entra no espírito, ele não entende. Ele acha que tudo é cansativo, tudo é demorado, é as mesmas coisas, até a bateria agora incomoda, até o teclado, até a voz do pastor não está mais descendo ao coração, a vontade é ir embora. Que é isso, pastor? Isso é falta de Jesus, irmãos. Isso é falta de intimidade com o mestre. E eu sinto muito em lhe dizer, irmãos, eu não tenho se eu tivesse a capacidade de mudar isto em você. Se eu pudesse. Mas isso é particular seu. Depende de você. É entre você e Deus. Por quê, pastor? Porque quando eu creio pela fé, que fui justificado, primeiro eu tenho paz. E quem tem paz ora, quem tem paz dorme, quem tem paz trabalha, quem tem paz sorri, quem tem paz consegue levantar cedo, quem tem paz não briga, quem tem paz vive bem. Segundo, eu tenho acesso à graça, então eu consigo orar, eu consigo sentir Jesus, eu consigo entender o que Deus quer da minha vida. Você já se perguntou, Senhor, o que é que o Senhor quer de mim? Ou você não está nem interessado, você quer que Ele acate os seus sonhos. Nós temos esse negócio, irmão. Senhor, meu sonho é este, eu quero isto, eu quero aquilo. Você já se perguntou o que é que Ele quer de você? Senhor, o que é que o Senhor quer de mim? Estou aqui, Senhor. Senhor, me diz o que é que o Senhor quer que eu faça. Você já orou assim? Porque essa é a oração daquele que entende que Ele sim é o caminho. Porque se Ele é o caminho, eu tenho que andar conforme o caminho dEle. Se eu andar no meu caminho e pedir para que Ele faça que o meu caminho seja realmente verdade, aconteça, cuidado, pode não ser o caminho de Deus. Há caminhos que para o homem parecem ser direitos, mas no final deles é morte. Eu amo o salmista quando ele diz, eu deleitei-me no Senhor,
E quando eu me deleitei nele, ele atendeu o desejo do meu coração. E é interessante que quando você se deleita em Deus, os seus projetos somem. A sua vontade é fazer a vontade de Deus. É por isso que Deus começa a atender o coração, porque está alinhado na vontade do Senhor. Quando eu não tenho intimidade com Deus, eu não sei o que Deus quer de mim. Aí eu oro para que Deus faça o que eu quero. Aí quando não dá certo, se frustra, o culpado é o pastor, a igreja que não tem amor, e a vontade é ir embora. Mas quando eu estou deleitado em Deus, em oração, consagração, leitura da palavra, porque agora eu tenho acesso a esta graça, e eu posso ter intimidade, relacionamento, eu digo, Pai, não mais eu, mas Cristo em mim. Que eu diminua, e que o Senhor cresça. Porque, irmão, cantar isso aqui é muito lindo. Tem até um hino aí, para você já cantar ele. Que eu diminua e ele cresça. É muito lindo, irmão. Pensa no hino bonito. Foi um hino que cantou no congresso lá em Barroca. O primeiro congresso que a gente fez, Unificado de Senhoras. Eu disse, Manel de Zé Galego, o nome do irmão. Dá para você cantar aquele hino, que eu diminua e o Senhor cresça. E todo mundo cantou. Depois eu fui ver esse negócio. Como é difícil. Porque todos nós esperamos reconhecimento. Tirou boa nota, Mateus Filho? Você quer reconhecimento dos pais. Passou de ano, você quer reconhecimento da família. É assim que funciona. Pregou bem? Eita, tu arrasou, viu, José? Rapaz, que bênção. Deus lhe usou. A gente espera reconhecimento, irmãos. A gente quer crescer. Não, pastor, eu quero ir às nações. Mas ainda está em nós o desejo de ser visto. É por isso que o Senhor vai aos poucos nos dando. Por quê? Porque se der demais de uma vez só, a gente fica soberbo. A gente acha que agora parte de nós, é a minha capacidade. Olha a minha voz, olha como eu prego bem, olha como eu canto bem. E a gente esquece que o machado é emprestado. A gente esquece, irmão. A gente só lembra que é emprestado quando perde. Disse, eita, era emprestado. Perdi. E agora? Aí nós clamamos a Deus, Ele manda o seu Eliseu, Ele ora e nos restitui, porque Deus é misericordioso. E quem pode dizer amém por esta palavra? Então um dos resultados, o segundo resultado, louvado seja Deus, da justificação, é acesso à graça. O terceiro, eu vou encerrar aqui, na próxima sexta nós vamos dar continuidade, irmão. O terceiro resultado da justificação em relação ao céu, escute bem, é estar firme. Firmeza. Olha o verso 2. Pelo qual também temos entrada pela fé esta graça, no qual estamos firmes. Firmes, irmãos. Aleluia, irmão. Isso aqui é tão difícil, irmão. Firmes. Certeza de salvação. Certeza quem é o nosso Deus. Firmeza. Inabaláveis. Não é ausência de guerra. Não é isto, irmãos. É a certeza da vitória no meio da guerra. Firmes. Se você acompanhar o restante do verso, ele diz, e nos gloriamos na esperança. Ele diz, eu estou tão firme, porque eu tenho acesso à graça, porque eu desfruto de paz, que a minha esperança é certa. E eu já dou glória. Eu tenho tanta certeza que eu digo glória. Eu tenho tanta certeza da salvação que eu digo glória. Eu tenho firmeza nela. Eu tenho acesso ao Pai. Eu pela fé creio que Ele pagou toda a minha conta. Eu tenho acesso à graça. Eu oro, eu busco. Eu sinto em mim firmeza. E a minha esperança é uma esperança de alegria. Uma esperança de contentamento. Não há dúvidas. Glória. Glória. Então quando eu começo a entender a justificação, eu começo a receber resultados do céu. Na próxima sexta, nós vamos ver os resultados que também recebemos aqui na terra. Por crer nesta palavra. Por entender a justificação nos dada. Em nome de Jesus, igreja, não deveríamos andar cabisbaixos. Não. Andar ali preocupados. Por quê? Nós temos um Deus que é dono de tudo. Que cuida da gente. Que conhece todas as coisas.
Se nós adentrarmos pela fé a esta graça, permanecermos nele, crendo, aleluia, nós vamos firmar os nossos pés. E não importa o que aconteça, porque aqui, irmão, mora a grande dificuldade da igreja. A falta de conhecimento de Jesus, a tal ponto que qualquer circunstância externa abala nossa intimidade com os céus, abala nossa compreensão de Deus, e nos afastamos da casa do Pai. Já pensou? Tudo que você conquistou ser tomado? Já pensou? Tudo que você está esperando ali dos pais, dos avós, de herança, se terminar em nada? Já pensou a sua casa pegar fogo? Já pensou nisso, irmãos? Eu amo 1 Samuel 30, é uma experiência para mim constante. Perdem tudo, Ziclag queimada a fogo, as possessões queimadas, a família levada, e o versículo 6 vai dizer que Davi se reanimou no Senhor seu Deus. No versículo 7 vai dizer que ele orou. Ele se reanimou para orar. Isso aqui, irmão, é muito profundo. É tudo se acabando, e ele se anima e ora. Ele não se anima para correr, não se anima para falar mal, ele não se anima para brigar, ele se anima para orar. Só quem é justificado e entende isto, não importa a circunstância externa, ele é firme, firme. Decepção, ele é firme. Traição, ele é firme, porque ele tem acesso à graça. Ele sabe que é a influência do mal, ele sabe que a luta não é contra a carne nem sangue, ele sabe que foi comprado, ele sabe de tudo isso, e ele não se abala, permanece para sempre, ele é alicerçado na rocha. E aí ele usa João 14:1, ele não se atemoriza, nem se turba o vosso coração, porque ele crê em Deus, crê também no Filho. E ele disse: papai já foi preparar a morada, e vem me buscar, e aonde ele estiver, eu vou estar também. Aí ele diz: e eu me glorio nesta esperança. Vamos ficar de pé. Aleluia. Irmãos, falta 4 aspectos da salvação. E não é possível que ao terminar isto, você tenha dúvida da sua salvação. Em nome de Jesus, igreja. Não é soberba, não é altivez. Eu sou salvo. Não é isto. Não é para divulgar nesse sentido de maior, de superioridade. Não, irmãos, pelo contrário. Pelo miserável que eu sou, fui achado por Ele. Sem nenhum mérito, Ele me amou. Sem dar nada em troca, Ele morreu por mim. Sendo um pecador miserável, Ele me tomou sobre as suas mãos santas. Impuro, me fez puro. Corruptível, me fez incorruptível. Eu não merecia, mas Ele me deu. É isso, irmão, que é ser salvo. Reconhecimento de trevas e que Ele é a luz. Aleluia. Quando dizemos estamos salvos, estamos dizendo somos miseráveis, mas Ele nos achou. Indignos, mas Ele nos tornou dignos. Injustos, mas fomos justificados. Soberano e eterno Deus. Oh Jesus, se eu pudesse entrar nos corações, ó Pai. Ah Jesus, eu entraria de tal forma. Ah Jesus, se fosse forçado mesmo, na minha vontade, mudaria, meu Pai, o meu e todos a crer verdadeiramente, sem duvidar. Mas a verdade é que o Senhor é tão educado. O Senhor é tão educado, Jesus, que o Senhor pede permissão. Algumas vezes não deixamos. Estamos com raiva, tristes, aflitos, tanta coisa. Mas eu quero te agradecer, meu Pai, pelo entendimento, por abrir a minha mente, Senhor. E eu sou agradecido. A igreja é agradecida. Que daremos nós ao Senhor pelos benefícios que temos recebido. Que eu diminua
Que o Senhor cresça, que eu diminua.